Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje de terça-feira até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que vão analisar, vão debater os temas aqui propostos na nossa pauta. Dr. Felipe Sigolo, reitor da Universidade Brasil, ex-secretário executivo adjunto do Ministério da Educação e do Ministério da Cidadania. Tudo bem, Felipe Sigolo? Boa tarde, bem-vindo. Obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Mauro Friesman, boa tarde a todos os participantes, todos os nossos ouvintes. Também com a gente, para essa nossa conversa de hoje, Verusca Galvão, psicóloga, especialista em segurança psicológica, e ela é fundadora do Instituto Internacional de Segurança Psicológica. Tudo bem, Verusca? Bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Tudo bem, Mauro. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Seguindo aqui com a sequência dos nossos entrevistados, Dr. Marcos Piva, advogado, empreendedor, sócio-diretor da Programa Computação Científica, criadora do Santinho Eletrônico. Tudo bem, doutor Marcos Piva? Como vai? É um prazer, viu, em receber aí essa oportunidade de expor as nossas opiniões. Obrigado pela presença, doutor Piva, e também com a gente o doutor doutor Paulo Akiyama, advogado, economista, atuante em direito empresarial e direito de família. Doutor Akiyama, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Oi, Mauro, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Vamos debater aí vários assuntos. Vamos ao primeiro assunto desta tarde de terça-feira, 12:02, aqui no programa Gente que Fala. Em meio ao clima de tensão que marca a campanha eleitoral, as principais capitais do país estão reforçando as estruturas de segurança para os desfiles e manifestações de 7 de setembro. O governo do Distrito Federal montou um esquema de segurança de proporções inéditas para evitar conflitos na manifestação convocada por apoiadores de Jair Bolsonaro e pelo próprio presidente para a esplanada dos ministérios. Em São Paulo, as comemorações ocorrerão no entorno do Museu do Ipiranga, mas a preocupação é com as manifestações na Avenida Paulista, e no Rio de Janeiro, a tensão é ainda maior, já que o presidente deverá participar dos atos durante a tarde. Felipe Sigolo, eu começo com você a respeito desse tema. Seu sentimento, sua expectativa para esse 7 de setembro, que marca os 200 anos da nossa independência, muitas comemorações nesse sentido. Seu sentimento. Pois é, uma data muito esperada. Eu hoje à noite fiz questão de ir lá no Museu do Ipiranga, né, na reinauguração. Acho que uma data importante para todos os brasileiros enfim, tem um clima de euforia, muita gente misturando muitos assuntos, né? Eleição, patriotismo, mas eu acho que vai transcorrer tudo bem. Espero que a população toda tenha bom senso em todas as cidades, a gente possa fazer um pouco, pensar um pouco das nossas origens, a história, mas que não tenha, isso não leve a nenhuma violência, esse acirramento político. Espero que tenha todo mundo muita tranquilidade amanhã, que a gente acabe sendo uma data festiva, comemorativa, e que a gente não tenha problema político. A eleição é dia 2 de outubro, e aí sim, cada um exerce sua cidadania, seu voto, e a gente aí vai conhecer o resultado da eleição. O senhor falou sobre a origem, sobre a história. Do ponto de vista educacional, o que a gente precisa dizer a respeito, do ponto de vista do ensino, né? O que a gente precisa dizer a respeito do 7 de setembro, desses 200 anos, porque a data são dois centenários, né? Uma data distante. As gerações mais recentes não devem ter, evidentemente, o
o devido aprendizado a respeito de tudo isso, os personagens daquela época, os protagonistas, o que aquilo representou para os dias que vivemos hoje. Então, o que a gente deve apresentar para as novas gerações do ponto de vista da educação e do ensino? Mas acho que a importância mesmo dessa data é que eu vi muitas matérias na TV, na mídia, os estudantes podem, a população em geral pode ter contato e se aprofundar. Acho que as buscas, a curiosidade pela época do Império, pela própria figura do Dom Pedro, eu acho que a data desperta esse interesse, essa curiosidade em todo mundo, e a gente pode aprofundar, conhecer mais a nossa história, pode também comparar um pouco com a trajetória que a gente teve. Acho que é muito oportuno esse momento de revisão, de análise de toda a trajetória brasileira desde aquela época, que acho que esses últimos 200 anos que são realmente importantes, né, na trajetória que a gente chegou até aqui. E a própria, já que o senhor citou o Museu do Ipiranga, ou seja, a própria reabertura, a reinauguração do Museu do Ipiranga, isso tudo tem um papel fundamental, afinal de contas, tudo aconteceu ali às margens, né, de onde hoje está o museu, né? Foi um trabalho aí, acho que coletivo de toda a sociedade. 9 anos depois que o Museu da USP fechou, consegui reabrir um museu dessa importância histórica, teve muito apoio da Lei Rouanet, muito apoio de empresas, de todos os governos. Então, acho que é um bom exemplo. Quando todo mundo se une em prol de uma causa, a gente consegue ter um resultado positivo. E aí vai ficar aberto para toda a população. Eu vi que os ingressos já estão esgotados aí por alguns meses, mas eu tenho certeza que em breve os espaços foram ampliados. Imagina a emoção. Para mim fez muita diferença. Quando eu estava na escola, no primário, visitei o Palácio dos Bandeirantes, visitei o próprio Museu do Ipiranga naquela época, e marca muito. Eu lembro como se fosse hoje. Então, ter um equipamento desse que as crianças possam visitar e ter contato com isso é extremamente rico e importante para a educação em geral. Verusca Galvão, seu sentimento sobre o dia de amanhã, 7 de setembro, os 200 anos da independência do Brasil, e manifestações e comemorações acontecendo simultaneamente? Acho que essas datas elas são sempre muito importantes para reflexões que são necessárias, né? Para que a gente possa, inclusive, olhar para o passado e ter uma referência daquilo que funcionou, daquilo que não funcionou, né? Entender quais são as nossas origens, nossas raízes e ajustar, né, as nossas ações e os nossos comportamentos para construir algo que seja melhor para todo mundo daqui para frente, né? Então, acho que é um dia muito simbólico. E assim como o Felipe disse, espero que seja muito pacífico, né, e que todo mundo possa refletir da melhor forma possível, né, a respeito dos aprendizados que essa data traz para a gente e para a nossa sociedade, né, como um todo. Doutor Marcos Piva, e a gente também olhar para o seguinte ponto, né? O Brasil é um país independente há 200 anos e um país democrático, com uma democracia bem recente, mas são duas coisas fundamentais. Sem dúvida, sem dúvida. A democracia, na realidade, todos nós sabemos que é o melhor regime, né? Dentre as suas dificuldades, as suas facilidades, mas é o melhor regime. Temos que apurar, desenvolver cada vez mais e tornar um pouco mais de conhecimento popular isso também, né? Não só o direito de voto, mas o direito de manifestação, liberdade de expressão, que hoje estamos num momento de discussão, né? E essa liberdade de expressão, essa autonomia de expressão, é claro, com limites, né? Limite da ética, limite da calúnia, da difamação, da injúria, ou seja, não podemos adentrar a essas questões, mas teríamos a necessidade de ter cada vez mais o despertar da coletividade. Então, com esta filosofia é que, de uma forma ou de outra, o 7 de setembro é muito importante para repensarmos realmente o passado e projetarmos já o nosso futuro, o futuro que queremos para o desenvolvimento da nossa coletividade.
Doutor Paulo Akiyama, esse aspecto levantado pelo doutor Piva, o fato da gente poder repensar o passado, refletir sobre isso e projetar o futuro, afinal de contas, o futuro, daqui a um mês, já começa, né, por conta das eleições que a gente vai ter aí em breve, né? Importante salientar a todos que o 7 de setembro é uma data marcante, é a nossa independência. Nos tornamos independentes. Então, como independentes, nós temos que saber que nós temos obrigações, tá? E temos direito. Então, aqueles manifestantes, aqueles que desejam expressar a sua opinião, tá? Que eles entendam que o direito deles termina quando começa o direito do outro. Então, é isso que eu desejo, que seja uma paz, que se manifestem com paz, tá? E que não se transforme isso num campo de batalha. Vamos iniciar aqui, daqui a um mês, as eleições, então não podemos usar uma data marcante como essa como trampolim para essas eleições. Essa é a minha opinião. Vamos seguindo aqui com o próximo tema deste programa Gente que Fala, edição de terça-feira. A empresa Programa Computação Científica lançou há alguns anos o aplicativo Santinho Eletrônico, apresentado como a primeira rede social totalmente política do mundo. O dispositivo traz como missão organizar o debate político, torná-lo acessível a todos, colaborar com a democracia e com a liberdade de expressão, autorizando a igualdade de exposição dos candidatos e de suas ideias. Além disso, o aplicativo permite acompanhar todas as redes sociais verificadas dos candidatos com um controle rígido de informações, combatendo as fake news. Doutor Piva, eu confesso que eu não conhecia o Santinho Eletrônico, esse aplicativo. Eu falei aqui há alguns anos, quando que foi lançado? Então, na realidade, assim, ele vem sendo projetado desde 2017, de fato, né? Então, a ideia se iniciou em 2017, conforme foi dito, na realidade, esse é um lado nosso do empreendedorismo, que é uma atividade muito saudável, principalmente no âmbito da tecnologia nacional, né? Nós ainda não somos tão bem conhecidos como um país de tecnologia, embora estejamos cada vez mais fazendo o desenvolvimento de tecnologia com a boa cabeça do brasileiro, né? Pensamos bem, executamos bem e estamos cada vez mais salientando essas questões tecnológicas. Nós lançamos o Santinho Eletrônico como a primeira rede social do mundo do ângulo político, tá? Não existe nada parecido, então se trata de uma inovação, é uma rede social, na realidade brasileira, criada efetivamente para fazer uma competição diretamente com o Facebook, diretamente com o Instagram, mas ela, é claro, nós estamos no início dessa atividade, já atualizando e aproveitando o momento eleitoral, mas não só para fazer o desenvolvimento eleitoral, para fazer também um canal à sociedade organizada. Então, quando a gente falamos e temos isso compreendido, as decisões, por exemplo, do CONSEG, em cada um dos municípios ou em cada um dos bairros de São Paulo, por exemplo, eles não estão identificados num só canal de comunicação. Isso, quando eu falo sociedade organizada, eu falo da UAB, eu falo do CRM, eu falo das associações, das federações, das pessoas que são as âncoras e são as representantes de cada uma dessas entidades, né? E isso tudo nós estamos trazendo também como um canal só para, efetivamente, os ministérios, os secretariados também se ancorarem nas decisões futuras, nos próprios deputados, nas suas necessidades, por exemplo, de saberem qual a necessidade popular, né? Já que emana do povo, né? Todo direito emana do povo, e efetivamente seremos um canal de comunicação também para fundamentar as políticas públicas. Então, além só da política partidária, teremos esse outro canal também. E é claro, já estamos pensando em fazer uma internacionalização dessa nossa rede social, que é chamado Santinho Eletrônico, o próprio nome já diz, né? O Santinho ecológico, é aquele que economiza o fundo partidário,
é aquele que não faz necessitar novos gastos de fundo partidário, ou seja, nós podemos revisionar até mesmo isso. E tem como conceito tornar igual o direito que deveríamos ter de verdade, que é o direito eleitoral, onde um, por exemplo, fala 10 segundos e o outro fala 10 minutos, concorrendo ao mesmo cargo, né? E aqui será um ponto de apoio a toda a coletividade, exatamente para escolher, qualificar o seu voto, saber o que pensa aquele candidato, o que ele diz que fará em grau de futuro, para saber efetivamente se aquele candidato se adequa à sua necessidade e à sua linha de pensamento. Essa é a entonação que a gente quer deixar muito clara. Então, como eu destaquei, eu desconhecia e vou elogiar o nome Santinho Eletrônico, evidentemente, é uma analogia ao papelzinho, aquele folhetinho com a foto e o número do candidato que se distribui aí nas portas das escolas no dia das eleições e que forra calçadas, e que isso é ilegal, né? Mas aí, no caso, é tudo legal, é ecológico, e eu queria entender o seguinte, para a gente explicar aqui para a nossa audiência. É um espaço para o candidato, é um espaço para a militância também, e é um espaço para o eleitor também? É de fundamental importância que é um espaço democrático, primeiro plano de negócio. Segundo plano de negócio, de liberdade de expressão. Terceiro plano de negócio é a eliminação da fake news, porque, efetivamente, cada candidato falará tão só sobre a sua vida, sobre o seu discurso, sobre a sua vontade de mudança, né? Sobre a sua linha de pensamento. Então, é um espaço para eles. Ele é apartidário, ou seja, não se vincula a nenhum partido político e nenhum cargo só, por exemplo, de deputado estadual, federal. São todos os cargos no Brasil inteiro. Então, onde tiver eleição, ele estará fundamentado como um canal, a rede social política, onde todos os brasileiros, 215 milhões de brasileiros, poderão acessar efetivamente como usuários da rede que podem fazer um engajamento, que possam utilizar efetivamente os espaços para concordância ou discordância dos pensamentos de cada um deles, né? E onde nós teremos todos os remédios necessários e condizentes a qualquer rede social, como Story, como a live ao vivo e como o TikTok hoje, que é esse movimento de baixo para cima que nós chamamos de cortes, né? Então, e teremos também enquetes, não só à presidência, mas também a todos os estados, inclusive o Distrito Federal. O Santinho Eletrônico, o aplicativo Santinho Eletrônico, sofre com a polarização política? Então, ele não sofre, ele utiliza esse sofrimento, né, feito por ti, como o remédio necessário para tornar a política, a democracia ainda mais presente e mais atuante, tornar mais democrático ainda os espaços advindos a cada um dos candidatos, que, infelizmente, às vezes tem maior capacidade econômica ou menor capacidade econômica, mas dentro do Santinho Eletrônico, o mesmo espaço será dado ao rico, ao pobre, aquele que já tem mandato e aquele que não tem mandato ainda. Tem números que podem ser apresentados para a gente? Quantos candidatos tem lá? Quantos usuários participam dessa plataforma? Como é que se mede a audiência? Sim, então, essa medição, já existem as formas tecnológicas de medição, são todas, mas é uma rede no início, conforme eu lhe falei. Embora ela esteja sendo criada desde 2017, mas ela foi fundamentada e finalizada agora. Montar uma rede social não é uma coisa fácil, exige tecnologia, realmente investimentos muito altos, né? Tanto é que hoje estamos transformando até essa empresa numa SA, tá? Numa SA exatamente para agirmos no mercado com ações, né? Com ações para investidores, etc. e tal. Mas a finalidade que nós temos, e de forma muito rígida, é exatamente essa questão de neutralidade política. Ou seja, por exemplo, eu tenho a parte jornalística ali dentro. A parte jornalística, nós fazemos questão de contar só o fato, não fazermos direcionamento nem para um lado nem para o outro, né? Da nossa interpretação, etc. e tal. Não, fazemos questão de trazer o fato neutro, que é exatamente um respeito ao consumidor, ao usuário, que efetivamente daquela informação ele tirará o seu julgamento. Então tem conteúdo jornalístico ali para
para ser consultado? Temos conteúdos jornalísticos, que seria uma parte, vamos dizer, da UOL, parecido com a UOL. Temos a parte de Instagram, que seria o desenvolvimento da política partidária e também da política social, onde os influencers digitais, na realidade, serão convocados para estarem junto conosco, fazendo um movimento de muito acima de 200 milhões de engajamentos mensais. Sim. Bom, para acessar, então, qualquer loja de aplicativo, seja para Android ou iOS? Na web tem o iOS, o Android e tem a web também. Qualquer meio já estamos ok. Claro, aperfeiçoando o dia a dia. Né? Sim. Então, por exemplo, então, não só aplicativo, né? Na site também? Não só aplicativo. Temos tudo. Temos todos os meios de acesso. Será um prazer receber a todos. Eu já vou... Inclusive como convidados. Já vou baixar o meu santinho eletrônico aqui, doutor Piva. Tá perfeito, agradeço. Muito bem, vamos seguir aqui, 12h20, pessoal, a edição do programa Gente que Fala de terça-feira, aqui pela AltV, a TV da internet, e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E o próximo assunto é o seguinte: a Caixa Econômica Federal lançou um app também, olha, vamos falar de outro app, esse dedicado aos estudantes que contrataram o Fundo de Financiamento Estudantil com o banco, o FIES, né? E além de consultas aos principais dados do contrato e geração de boletos, os usuários podem realizar, desde 1º de setembro, a renegociação de parcelas em atraso diretamente nesse novo canal chamado de FIES Caixa. Conforme a resolução do governo federal, os contratos assinados até 2017 estão aptos à renegociação de dívidas com descontos que podem chegar a 99%. Felipe Sigolo, o que os estudantes que estão no FIES, né, que contraíram aí os seus financiamentos, precisam saber a respeito dessa ferramenta? Olha, é uma medida importante agora sendo efetivada, né? Os estudantes, tem mais de 1 milhão de estudantes com essa dívida do FIES que foi contraída entre 2010 e 2017. Para lembrar, o FIES foi criado em 1999, na época com o ministro Paulo Renato, o diretor era o Floriano Pêssaro. Eu estava na União Estadual dos Estudantes, pude contribuir nessa discussão de criar o FIES, o Financiamento Estudantil, e com o tempo ele foi perdendo a capacidade de se sustentar até que ele chegou ao colapso em 2016. Então, a gente apresentou uma medida provisória, eu estava no Ministério, o ministro Mendonça Filho pediu para coordenar esse novo programa, e em 2018 foi criado um novo FIES. Só que teve esse passivo ficou em aberto, um montante gigantesco de 40 bilhões de reais. Então, foi dado baixa contábil, mas precisava resolver isso para os estudantes. Então, o governo também editou uma medida provisória recente, quase perdoando essas dívidas. O desconto chega a 99% para quem está no cadastro único, e está em bastante tempo com atraso, e isso vai escalonando a medida do atraso também da inadimplência, e o aluno pode fazer direto agora pelos aplicativos ou da Caixa ou do Banco do Brasil, faz a renegociação, o pagamento é à vista, mas se livra dessa dívida que foi contraída lá atrás, na época de crescimento do ensino superior, crescimento do país, que hoje está o inverso. A gente está perdendo alunos no ensino superior, não tem um financiamento, o FIES só atende menos de 100 mil alunos por ano, é muito pouco. Pelos cálculos que a gente tinha, precisava de 250 mil alunos por ano sendo financiados por esse programa. Então, fica esse desafio para o novo governo ter um programa de financiamento estudantil para o ensino privado, para apoiar todo mundo que precisar acessar, que quiser entrar no ensino superior, quiser ter a sua faculdade, poder ter um financiamento privado. Quando a gente vê o surgimento de um programa tratando de renegociação de dívidas, geralmente as instituições dão descontos nos juros, na multa, daquele período todo que passou, né? E cabe ao devedor
tentar um acordo para pagar o principal. Nesse caso, o principal está sendo praticamente eliminado, é isso? 99% acaba com a dívida do estudante, é isso? Exatamente. Como esse dinheiro estava... O governo deu como perdido esse dinheiro, é irrecuperável. O estudante também que acabou se formando, se não pagou nos últimos anos, está desempregado, está com uma dificuldade, está com o nome sujo, e o custo de recuperar o dinheiro é maior do que a dívida. Então, acabou dando baixa, apesar de o montante ser muito grande, como eu disse, 40 bilhões de reais, mas o governo acabou, de uma forma inédita até, perdoando o principal. Então 99% quem está no cadastro único, e é um contingente grande, ou quem recebeu o auxílio emergencial no ano passado, pode abater esse valor todo do principal, 99%, e, enfim, e aí limpar o nome, paga essa diferençazinha à vista, mas limpa o nome, resolve essa dívida, e o governo acabou deixando esse valor todo para trás. E daqui para frente eu espero que tenha orçamento, que tenha um programa hoje sustentável, com 500 milhões de reais para o governo federal não é muito, a gente consegue financiar 100 mil estudantes. E quanto mais tiver dinheiro, mais estudantes vão ser beneficiados. Teve uma inovação importante no governo do presidente Michel Temer, os recursos dos prêmios não reclamados de loterias, parece que, poxa, quem ganha na loteria não vai reclamar o prêmio, isso não deve ter quase nenhum recurso. Mas, curiosamente, tem muito dinheiro disso, são 300 milhões de reais por ano, e esse dinheiro vai para financiar o FIES também. Então, além do orçamento, o governo tem outras fontes de receita que a gente garantiu ali no orçamento, no fundo garantidor do FIES, e que pode ajudar a trazer esse jovem para o ensino superior. Mas precisa de orçamento, precisa continuar com esse programa sustentável, que é tão importante para as universidades. Agora, o estudante que tem direito a essa renegociação, a esse abatimento da dívida, não vamos falar em perdão, porque não é total, mas é praticamente total, tem que estar no CAD único. São esses estudantes que têm direito a isso. Isso, ou que recebeu o auxílio emergencial no ano passado, ou que estão no cadastro único do governo federal, tem mais de 50 milhões de pessoas nesse cadastro, então, e está com as mensalidades atrasadas. Teve uma crítica, porque quem estava pagando em dia, o desconto ficou em 12% apenas, mas quem estava já atrasado, o desconto chegou a 99%, então teve aí uma... Mas aí a contabilidade explica, porque uma parte já tinha sido dado baixa, já era perdido, outra parte ainda recuperável e estava em dia. Então, teve aí um tratamento desigual, mas o que eu acho fundamental é que os estudantes, na época, os estudantes, né, de 2010 a 2017, hoje todos estão aí no mercado de trabalho, mas podem se livrar dessa dívida enfim, tocar tocar a vida mesmo para frente, poder tirar um pouco dessa angústia que é difícil ter um valor tão grande sem condição de pagar. E o nome sujo, né? As faculdades receberam esse valor do governo e o aluno ficou para pagar aí esse tempo e não vai conseguir, inclusive com negativação, com uma série de restrições. Agora, o que foi que aconteceu, Felipe Sigolo, lá atrás, até 2016, até 2017, que aquele primeiro FIES não deu certo? Não é que não deu certo. O que eu acho foi um crescimento absolutamente irregular. Em 2011 eram 100 mil contratos, 2012, 2013 passou para 300 mil, em 2014, no ano da eleição, foram 750 mil contratos. Mas naquela época entrou 1 milhão de estudantes no ensino superior. Então, quer dizer que todo aluno que estava entrando no ensino superior tinha obrigatoriamente o FIES à disposição. E é uma coisa absolutamente insustentável. E essa conta chegou agora para pagar, porque eles pegaram esses financiamentos naquela época, estudaram 4, 5, 6 anos e agora tiveram um ano de carência e depois tiveram que pagar. Então, a conta que chegou lá de trás,
sem orçamento, sem planejamento, sem recurso. Se tivesse a cada ano 200 mil alunos beneficiados, hoje a gente estaria com um programa sustentável, tinha um fundo garantidor para lastrear tudo isso. Infelizmente, naquela época, quebraram o programa, até a equipe econômica tinha pedido para a gente encerrar, falou, o FIES não tem mais solução, encerra, ou reforma. A gente acabou conseguindo reformar e, graças a Deus, hoje tem um programa sustentável, que depende de orçamento, mas que ele não tem mais esse risco de quebrar, porque tem outras amarras, outras garantias, inclusive esses recursos que eu mencionei. Houve uma reforma, o programa é sustentável agora, depende de orçamento, mas é claro que sempre é preciso pensar novos aperfeiçoamentos. O que seria hoje um FIES ideal, na sua avaliação? Acho isso. O governo federal, através de várias fontes de recursos, inclusive do Tesouro, aportar entre 500 milhões e 1 bilhão de reais para beneficiar 200 mil alunos. A gente imaginar que está entrando 800 mil, 1 milhão de alunos por ano, 20% disso tem um financiamento para uma universidade privada, para uma faculdade, é muito razoável. As faculdades, os centros universitários, as universidades têm uma ociosidade enorme. Muita gente podia estar na faculdade, na universidade, estudando, se aprimorando, na graduação, na pós-graduação, no ensino presencial, no ensino à distância, e não tem condição de pagar. As universidades públicas têm uma quantidade limitada de vagas, e no privado tem muita oferta, a gente não consegue formar turma. Na pandemia, isso se aprofundou muito, então toda educação precisa rediscutir não só o financiamento, mas também os cursos, também, enfim, todo o ecossistema para a gente poder contribuir efetivamente para a produtividade do país, formar mão de obra qualificada e nas áreas que realmente tem necessidade. Muito bem, faltando 29 minutos para 1h da tarde, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, uma parada breve aqui, um gole de água para cada um. A gente volta na sequência, depois da mensagem do nosso apoiador, com a sequência dos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta ao vivo pela AltV, a TV da internet, faltando 27 minutos para 1h da tarde agora. Este é o programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Imagens também das redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada. A gente vai receber agora, eu vou apresentar o Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, especialista em direito tributário. Doutor Daniel Matos, agora mestre, né? Conseguiu o seu título também. Parabéns. Não te parabenizei no ar ainda. É verdade, né? Agora é o título em direito, né? Eu já era mestre em economia e rumo ao próximo passo aí que, quem sabe nos próximos anos, seja um doutorado, talvez. Muito bem. Ô Daniel, a gente vai falar sobre uma coisa aqui que eu não estou entendendo absolutamente nada e você vai mastigar isso direitinho, porque é muito economês. Para mim não é nem economês, é grego mesmo. É o merge da Ethereum, os efeitos sobre o preço do Bitcoin. O que é esse merge da Ethereum, da rede Ethereum? É o seguinte, né? A gente conhece o Bitcoin, né? Ele está aí desde 2009, pós-crise, né? E a forma de você minerar, né, de uma certa forma, o Bitcoin é pelo Proof of Work, né? Prova de trabalho, né? E que mundialmente isso é muito criticado, porque prejudica muito as condições climáticas e o desenvolvimento sadio que se espera desse ecossistema, que é o blockchain de uma forma geral. Né? Quando surgiu o Ethereum, ele surgiu com a mesma lógica de prova de trabalho.
tanto que, inclusive, no ano de 2020, ele foi muito criticado por ser uma operação que era muito cara para os usuários e que não geraria, né, o mesmo desempenho que se esperava, além de prejudicar o desenvolvimento climático e do meio ambiente. O que acontece, no final de 2020, eles fazem um anúncio em que eles fazem essa mudança de prova de trabalho para prova de stake, né, o Proof of Stake, que basicamente você muda um pouco a lógica de mineração, né, você torna isso um pouco mais tranquilo para o usuário convencional, e você, com isso, você não agride tanto o meio ambiente, né? E isso que tinha sido anunciado em setembro de 2020, se não me falha a memória, está sendo agora esperado para ocorrer na próxima semana, por volta do dia 13 ao dia 15, tá? Então, Bom, esses conceitos que você está dizendo, enfim, são bem próximos de quem está no mercado aí das criptomoedas, dos Bitcoin, enfim. O que é a mineração? O que são essas condições climáticas que você fala? tá. Mineração, né? Mineração a gente tem que lembrar de mina, né? A gente imagina uma pessoa garimpando para receber o ouro, né? No caso, no blockchain, de uma forma geral, a rede ela tenta criar, de uma certa forma, uma atuação cooperativa entre todos. Ou seja, qualquer pessoa pode tentar minerar, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, qualquer outra moeda virtual que tenha um ativo virtual. O que acontece? Essa mineração é a rentabilidade, né? Então, o que é a mineração? Que vai tornar hoje a mineração, para você fazer mineração de Bitcoin hoje é muito, muito caro. Isso é uma notícia recente na CNN, que o Paraguai ele é um dos países que tem a melhor condição, porque o custo energético lá é muito baixo, né? E existem vários paraguaios e outras pessoas que estão mudando para lá para fazer mineração em Bitcoin. Então você vê vários galpões lotados com hipercomputadores para ficar resolvendo os testes, né, que o sistema coloca de forma constante e receber a remuneração. Com o Proof of Stake, essa necessidade de você ter várias máquinas de alta performance, isso não se torna mais tão necessário. Então você acaba diminuindo um pouco o custo na mineração e você não agride tanto o meio ambiente com essa questão as condições climáticas, né, de uma forma geral que eles citam. E como é que está esse mercado? Como é que está a rentabilidade das criptomoedas? Então, aí depende muito da rede, né? O que se acredita muito é que hoje o Bitcoin está $20 mil, $19 mil, e que acredita que se for feita a fusão e ela der certo, e o Ethereum mudar para Proof of Stake, acredita-se que o preço do Bitcoin vai cair muito. Por quê? Porque o Ethereum era, né, uma das empresas que tornava muito claro esse prova de trabalho que o Bitcoin usa, que é uma tecnologia antiga, né? Então, espera-se que isso essa mudança impacte muito profundamente o preço do Bitcoin, que é uma moeda, né? Existem as outras redes, cada rede tem sua moeda, e cada rede tem formas de mineração ou de remuneração distintas. Para o usuário final, que é quem está do outro lado da linha comprando ou não, a mineração para ele, ou a rentabilidade da moedinha, acaba sendo mais fácil. Porque um exemplo, a gente vai no mercado financeiro tradicional, você vai lá e compra 10 mil ações, no meu exemplo, a R$1, tudo bem. O grau que você vai ganhar, mais ações ou não, vai depender de uma política da empresa de te pagar dividendo ou não. E aí você pode ganhar mais ações, bonificações, distribuição, um reajuste societário. No cripto, né, no blockchain de uma forma geral, o Proof of Stake é a rentabilidade de forma automática e mais simples para você. Ou seja, se você tivesse 10 mil moedinhas do Ethereum, tem essa mudança, você vai pegar suas 10 mil moedinhas, vai colocar num stake e ele vai te pagar isso como se fossem juros, né? Que aí a percentagem pode flutuar de 0,5% até... Aí o céu não tem limite. Isso depende muito da lógica computacional que está por trás. Qual é a conclusão? A conclusão é que o criptoativo ele é um ativo muito singular, porque ele permite que você receba mais moedas ou mais ativos sem você fazer nada. E para finalizar aqui, o que são NFTs e os riscos de duplicidade dessas NFTs? Tá, o que acontece é o seguinte, NFT, a gente conhece alguns mundialmente que são documentos, né? São pequenas propriedades, é muito diferente da lógica do token, né? Então, exemplo, você quer lançar uma coleção de quadro de arte.
né? Você lança os seus NFTs e você comercializa os NFTs. A lógica por trás do NFT é a escassez. Quanto menos pessoas tiver, maior é o valor de mercado dele em razão da escassez. O que acontece? Em ocorrendo esse merge, essa mudança do Ethereum, vai acontecer que você vai ter, no primeiro momento, você vai ter NFTs na rede antiga, no Proof of Work, e você vai ter no modelo novo. Então, você pode ter uma má precificação dos NFTs, sendo que a lógica do NFT é o aspecto de escassez / raridade. Entendeu? Entendi. Muito bem. Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial. Obrigado aí pelas informações. A gente volta a se falar na semana que vem com mais assuntos da economia. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. Até. Até, um abraço aí. A gente segue, faltando 20 minutos para 13h, com o próximo assunto aqui, para a Verusca Galvão destrinchar para a gente. Segurança psicológica é o meio e não o fim. É o funcionamento e não o resultado. É o ingrediente essencial para que times aprendam e atuem melhor juntos. Esse conceito levantou o interesse do Google, ou da Google, a empresa Google, que por meio do projeto Aristóteles concluiu algo revelador para a própria empresa e posteriormente também para o mercado. Que é o seguinte: as melhores equipes não tinham como padrão a combinação dos melhores talentos individuais trabalhando juntos. Não era o fator quem fazia a diferença. O segredo estava em como o time interagia e trabalhava junto. Segurança psicológica, do que tratamos, Verusca? O que é a segurança psicológica? Bom, ótima introdução, muito obrigada, Mauro. Segurança psicológica é, como você muito bem disse, né, a forma como os times funcionam, né? Ao pé da letra, segurança psicológica significa a crença compartilhada pelos membros de uma equipe de que aquela equipe é um ambiente seguro para a tomada de riscos interpessoais, ou seja, é um ambiente seguro para que as pessoas possam trazer suas opiniões, para que elas possam fazer os seus questionamentos, trazer as suas ideias, sem qualquer tipo de medo, né, de serem retaliadas ou até mesmo humilhadas no ambiente de trabalho, o que a gente sabe que, infelizmente, acontece. Agora, este conceito, quem é que já adota, né, a segurança psicológica como meio e não como fim? Uhum. Então, você trouxe aí o case do Google, né, que é o case mais famoso do mundo hoje, né, quando o tema é segurança psicológica, porque o Google desenvolveu um projeto para tentar entender por que alguns times tinham melhores resultados do que outros, né? Então, mesmo uma empresa que invista tanto em cultura organizacional, né, invista tanto em estrutura, como o próprio Google, eles não entendiam por que mesmo com esses investimentos todos, alguns times tinham melhores resultados do que os outros, né? E aí eles desenvolveram esse projeto e chegaram aí à conclusão de que o principal padrão que determina que as equipes tenham bons resultados e, consequentemente, a organização, é o padrão da segurança psicológica, ou seja, em times onde as pessoas podiam ser elas mesmas, né, em times onde as pessoas podiam trazer suas opiniões, eram times que tinham melhores resultados, como, por exemplo, falar sobre os erros, que é meio que um tabu ainda, né, no ambiente de trabalho, falar sobre erros. Mas hoje, várias organizações já funcionam, né, já têm esse funcionamento, como, por exemplo, o estúdio Pixar, né, o estúdio de animação da Disney, é uma empresa onde as equipes funcionam usando a segurança psicológica como um meio, né, para alcançar resultados. Agora, como é que se aplica a segurança psicológica? Isso se aprende na academia, na faculdade? Isso é uma etapa posterior? É o líder quem está à frente disso? Ou você chega pronto para a empresa porque estudou isso na faculdade? Enfim. Essa é uma ótima pergunta, Mauro. A segurança psicológica, embora ela tenha, né, uma fundamentação e muitas pesquisas, né, a respeito desse assunto, uma fundamentação teórica muito bem feita, a gente só consegue aprender isso na prática, né? Então, é importante que a empresa saiba formar bons líderes, né, para que esses líderes saibam fomentar em um ambiente psicologicamente seguro dentro da organização, né? Então, a liderança talvez aí o protagonista, né, é o profissional mais responsável
por fomentar esse tipo de ambiente, né, que vai com certeza gerar a inovação, né, que vai com certeza gerar o crescimento, né, da organização. A gente já sabe hoje que qualquer empresa, para crescer e para inovar, precisa de um ambiente onde as pessoas possam ter espaço para falar, né, espaço para trazer as suas ideias. E esse espaço é o espaço da segurança psicológica. Então, hoje mesmo, a gente forma líderes, né, e a gente forma profissionais de RH para que eles saibam conduzir essas conversas e essas práticas de segurança psicológica dentro da empresa. Então, mas como é que se formam, então, esses profissionais de RH? Ótimo. Onde é que se Bom, busca vamos lá. isso? Onde, né? Existem 7, vamos chamar de comportamentos, né? Existem 7 comportamentos que são alavancadores, né, da segurança psicológica. E todo líder, né, e todo profissional de RH precisa entender isso. Então, por exemplo, a reação a erros, né? Como é que o líder e o time, né, reagem aos erros? Esse é um comportamento fundamental dentro, né, de um time, para que esse time possa trabalhar melhor. Então, se no momento do erro, a gente chama isso de caça às bruxas, né, que geralmente acontece nas organizações, as pessoas começam a procurar, a liderança começa a ficar procurando pelos culpados, ao invés de compreender que o erro é uma oportunidade de aprendizado, a gente nunca vai conseguir gerar aprendizado suficiente para que a inovação aconteça, para que os resultados venham com mais facilidade. Então, a forma como o time reage aos erros é fundamental. A forma como a liderança, né, e o time lidam com a diversidade é uma outra questão, né, um outro comportamento, que é a aceitação da diversidade, e essa diversidade ela passa por um lugar muito sutil, que é a diversidade de ideias, né, a diversidade de pensamentos, né, a diversidade de cultura mesmo, né, os aprendizados que cada pessoa traz para compor o trabalho em equipe. A forma como as pessoas se reconhecem, como a liderança reconhece. Hoje mesmo a gente está passando por um fenômeno no mercado de trabalho, que é a demissão silenciosa, né, que está sendo muito comentada aí nessas últimas semanas, e esse é um movimento que fala muito sobre a falta de reconhecimento dentro das organizações, né? A falta de reconhecimento pelo bom trabalho que as pessoas executam, pelos talentos únicos. Então, a liderança precisa saber reconhecer as pessoas, né? A gente já sabe que reconhecimento hoje é o principal indicador de engajamento das pessoas no ambiente de trabalho, não é salário, não é remuneração, né? Mas o reconhecimento. E a liderança precisa saber fazer isso. Então, são esses componentes, né, que o líder precisa desenvolver, esses comportamentos, para que ele consiga criar esse ambiente na prática. Esse conceito ele vale para qualquer ramo, para qualquer tipo de negócio. Eu destaquei aqui o case é a Google, mas por acaso uma empresa de tecnologia só vale para tecnologia ou não? Não, Mauro. Vale para onde tem pessoas, para empresas que tenham pessoas, né, que tenham times trabalhando. Então, esse é um fenômeno das nossas relações, né? A segurança psicológica é um fenômeno que acontece nos nossos relacionamentos humanos. E no ambiente de trabalho, ele é um fenômeno responsável, ou ele pode ser um limitador, se ele não for bem desenvolvido, ou ele pode ser um alavancador para os bons resultados da empresa, né? Então, onde tem gente, tem a segurança psicológica acontecendo. É preciso ter gente, mas é preciso ter líder, não pode ter chefe. São coisas diferentes. Sim, são coisas bem diferentes, né? Precisa ter, inclusive, uma liderança que tenha o que a gente chama de humildade situacional, que é aquela liderança que sabe quais são as suas próprias limitações, que sabe pedir ajuda, porque, né, entende que é impossível a gente saber tudo. Então, o líder hoje a gente entende que não é aquela pessoa que tem todas as respostas, mas sim aquele que tem as melhores perguntas, né? Que ajuda o time a pensar, que ajuda o time a resolver os problemas. E não é aquele que chega com o pé na porta, né? Definitivamente, né? A era do comando e controle acabou, inclusive, né? Infelizmente a gente ainda sabe que isso acontece, mas as organizações onde mantém esse estilo, né, de trabalho, de comando e controle, né, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, são empresas que estão perdendo as pessoas, né? E vão continuar perdendo. Sim. 11 minutos para 1h agora, vamos passar aqui para o próximo tema, nessa edição do programa Gente que Fala, com o Dr. Paulo Akiyama. Olha, a série da Netflix Respire
segundo o artigo do advogado, o Dr. Paulo Akiyama, que está aqui com a gente, um soco no estômago sobre as brutais consequências sofridas pela protagonista em razão do abandono afetivo pela sua mãe. O comportamento emocional de quem sofreu o abandono afetivo costuma se refletir por toda a vida em atitudes e traumas muitas vezes inexplicáveis. Cabe ressaltar, no entanto, que não há lei que obrigue a convivência entre pais e filhos, e muito menos que defina o que é abandono afetivo. Mas a gente tem isso no ECA, não tem não? As obrigações das famílias em relação aos filhos, doutor Paulo Akiyama. A gente pode partir desse ponto para discutir esse tema? Podemos, claro, sem dúvida. Boa introdução. Não só no ECA, quanto na Constituição Federal. Tá? Nós temos aí uma determinação de que a família deve cuidar dos seus, tá? Dando a eles um desenvolvimento físico, mental, espiritual, social, tá? Intelectual, tá? Dentro da possibilidade de cada um. Porém, não há lei que obrigue um pai ou uma mãe a amar seu filho. E não há lei que obrigue também que o filho ame seus pais. Tá? O que existe é um projeto de lei para que haja uma modificação no ECA, de tal sorte que determine diretrizes para especificar o que é um abandono afetivo. Atualmente já está existindo já muitas decisões com relação a isso, onde jovens e já adultos acabam ingressando com uma ação contra aquele que o abandonou, tá? E acaba conseguindo aí uma indenização financeira. Mas não é isso que vai trazer felicidade. A felicidade é aquilo que ele perdeu. Tá? Essa indenização financeira é mais como uma forma pedagógica para ensinar aquele que abandonou. Tá? Aquele velho ditado, como eu digo a todos os meus clientes, que o órgão mais sensível da pessoa é o bolso. Então, a hora que afeta o bolso, aí é que ele fala, pensa efetivamente naquilo que ele cometeu. Tá? Então, como nós sempre discutimos o assunto de alienação parental, tá? Aqueles fatos ocorridos na relação de pai e mãe que estão se separando com relação aos seus filhos, daí, assistindo essa série do Netflix, tá? Assisti uma vez, assisti a segunda, assisti a terceira para poder compreender, você vê o que essa protagonista passa. Tá? É uma advogada jovem, mas talentosa, workaholic, tá? Totalmente workaholic, trabalhar 18, 20 horas, e, de repente, o pai doente, ele vem a falecer e ela acaba descobrindo umas cartas, algumas coisas que a mãe lhe enviava, mas o pai nunca lhe entregou. E aí ela começou a culpar esse pai por não ter entregue e acabou numa aventura na busca da mãe. Nessa aventura, nessa viagem que ela fez, chegou num momento que ela não tinha o voo comercial dela, foi cancelado, ela acabou pegando uma carona num vamos dizer assim, um teco-teco no monomotor e acabou sofrendo um acidente aéreo e só ela sobreviveu. Então, nessa luta pela sobrevivência dela, começaram a vir os flashes de toda a sua vida. E aí você percebe, tá, a falta o impedimento que ela tem de ter um relacionamento com o namorado, um relacionamento amoroso, porque ela tem o medo novamente de ser abandonada. Tá? A revolta dela contra o pai, que acaba depois sendo trabalhado de uma outra maneira. Aí aquilo que ela esperava da mãe acaba sendo trabalhado de uma outra maneira. Muito importante as pessoas perceberem que o abandono afetivo é uma coisa extremamente séria. De que maneira, doutor Paulo Akiyama, o abandono afetivo se relaciona com a alienação parental a partir dessa história, dessa série da Netflix, Respire, porque a protagonista ela é abandonada pela mãe e aí a mãe manda cartas, né? Só que ela não tem acesso a essas cartas, ela só descobre isso quando o pai morre, né? Então, ele cometeu uma alienação parental escondendo da filha que a mãe queria entrar em contato com ela. Não é isso? Exato, mas, na verdade, o que se percebe é que o pai estava protegendo essa filha. Tá? Na verdade, ele não alienou. O que ele
pensou e comunicou à filha dizendo o seguinte: ela sempre soube onde estávamos e ela não foi incapaz de vir até aqui. Certamente, se ela tivesse entregue essas comunicações, essas cartas, esses cartões postais para a filha, talvez a filha também se revoltasse naquele momento. É uma coisa que ficou muito no ar, se realmente ele alienou parentalmente ou se ele protegeu essa filha. Tá? Isso é no próprio filme existe um balanceamento dessas decisões que não se dá para pensar. Mas a relação do abandono afetivo com a alienação parental é muito próxima. Sim. E como é que o direito olha o abandono afetivo? É aquele pai, aquela mãe que literalmente abandona, que vai embora e deixa o lar, deixa os filhos com o outro genitor, ou aquele pai, aquela mãe que está na família, está presente, mas está ausente, né? Não dá a devida afeição, né, aos filhos, embora esteja em casa, esteja presente no dia a dia, não provê, na verdade, como deveria do ponto de vista afetivo. Exatamente isso. O que nós colocamos muito é o seguinte: o pai ele comparece e paga a pensão alimentícia, tá? Mas ele não tem qualquer contato com esse filho, nenhum contato. Ele não quer saber o que acontece com esse filho, ele cumpre a obrigação financeira. Esse é o abandono afetivo no nosso entendimento. Tá? Não é simplesmente aquele pai que abandona a família de vez, ou aquela mãe que abandona a família de vez, não quer saber o que ficou para trás. Tá? Mesmo aquele que comparece com esses pagamentos, tá? Ele também tem uma forma de abandonar afetivamente sua prole. Tá? E isso as crianças sentem muito, porque não adianta você ter o dinheiro. O que adianta é você ter seu pai ou sua mãe ao seu lado naqueles momentos que você precisa. Tá? O pai ou a mãe não precisa amar aquela criança, mas precisa dar um apoio naqueles momentos que ela precisa, momentos decisivos da vida dela, como ser humano. Claro, essa é a situação ideal, mas uma vez diante de uma situação de abandono afetivo, como é que o direito tem atuado para reparar os filhos? O que é que cabe aí nesse caso, em termos de reparação? Como eu já citei, inclusive já existe até julgamentos de segunda e terceira instância, tá? Que determina uma indenização financeira para isso. Tá? Quanto que esse filho perdeu, quanto que esse filho sofreu. Tá? Nós sabemos que os danos morais e o dano de abandono no Brasil, a mensuração financeira é muito baixa, tá? Porque houve também, desculpa até a expressão, mas uma prostituição com relação a danos morais e pedidos com relação a isso. Não houve uma seriedade no tratamento do dano moral. Mas cabe isso, como eu te disse, várias sentenças já houveram, de valores diversos, de acordo com o poder financeiro daquele que indeniza, tá? Mas não é isso que resolveu o problema daquele que foi abandonado. Faltando 2 minutos para 1h da tarde, agora a gente vai caminhar aqui para o encerramento dessa edição do programa Gente que Fala, com as despedidas de cada um. O doutor Paulo está com a palavra, sua mensagem final, bem breve, eu passo para os demais, por favor. Agradeço o convite mais uma vez, estamos aqui sempre à disposição, vamos trazer mais outros temas aí adiante para poder esclarecer aí nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo Akiyama. Doutor Marcos Piva, suas pedidas, bem breve. Olha, primeiro eu gostaria de agradecer ao Gente que Faz, o programa que traz essa diversidade, esse conhecimento, esse ensinamento a todos que consigam efetivamente acompanhar, né? Olha só, falamos do FIES, falamos do plano do governo, falamos do Bitcoin, do blockchain, falamos da segurança psicológica, falamos do abandono afetivo e falamos também da primeira rede social de política do mundo, que é uma inovação brasileira, que é exatamente uma oportunidade, não só aos políticos, mas também à sociedade organizada, de vir manifestar-se e exercer cada vez de forma mais forte a democracia e a liberdade de expressão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos Piva. Verusca, a sua despedida.
Muito obrigada, né? É um prazer sempre estar aqui com vocês. E também me coloco à disposição, né, para falar sobre outros temas aí do mundo do trabalho. Obrigada e até a próxima. Felipe Sigolo, sua despedida, por gentileza. Agradecer você, toda a equipe aí do programa Gente que Fala. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês todos, em nome da nossa equipe do programa Gente que Fala. Participaram hoje o Felipe Sigolo, reitor da Universidade Brasil, ex-secretário executivo adjunto do Ministério da Educação e do Ministério da Cidadania, a psicóloga Verusca Galvão, especialista em segurança psicológica, fundadora do Instituto Internacional de Segurança Psicológica, Dr. Marcos Piva, advogado e empreendedor, sócio-diretor da Programa Computação Científica, criadora do Santinho Eletrônico, que a gente debateu aqui. O Dr. Paulo Akiyama, também advogado, economista, ele é atuante em direito empresarial e direito de família. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, na técnica do AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelo trabalho. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, aqui pela AltV. Muito obrigado pela audiência e tchau, tchau.